Olá, amigos! Estamos começando o podcast Pausando a Programação. Eu sou a Rosane Coutinho e no programa de hoje eu vou conversar com o Gustavo Zimmermann, da Microsoft. Gustavo, muito obrigada por você ter vindo conversar com a gente hoje. Eu que agradeço, Rosane. Uma honra estar aqui hoje. Ah, que bom! Eu quero aproveitar e trazer para essa conversa um agradecimento aos nossos patrocinadores. BTO, Gestão Completa de TI. Estúdios Vida Moderna, tornando seu podcast em realidade. E Uniker, a plataforma de CSP com as suas regras de negócio. Se você gosta da gente e vê aquilo que a gente te inspira, eu te convido a conhecê-los e ver o que eles estão fazendo. Tem muita coisa bacana lá. Eu vou aproveitar e começar pela sua, eu chamo de apresentação oficial. Eu sei que em alguns outros lugares as pessoas passam por isso de uma forma mais suave, mas eu gosto muito, Gustavo, de enfatizar a apresentação oficial, porque é a sua história, né? E eu quero honrar a sua história. Então vamos lá. Gustavo Zimmermann é graduado em Administração de Empresas, mestrado e doutorado de Gestão de Sistemas de Informação pela Pela URGS. URGS, Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Nossa, gente, que sotaque lindo, olha isso. Pela URGS, ao longo de sua carreira, possui mais de 50 certificações, dentre elas, recebeu o título de MVP Alumni. É assim que fala? Alumni? Agora, depois que você deixa de ser MVP, você passa a ser alumni, né? Mas sim, né? Não, eu falei o nome, a palavra eu falei certo? Sim, a certinho. Pronúncia tá certa? Porque de vez em quando eu dou cada fora. É. Não, mas tá certinho. Eu começo dando uns fora assim, chamando o Gustavo de Richard, Zimmermann. Eu sou essa pessoa que você tá vendo. Legal, não, mas tá tudo certo, alumni, perfeito. Então tá bom. Há mais de 20 anos no mercado de tecnologia, Gustavo é professor na FIA e trabalha na Microsoft há mais de 7 anos. Gustavo, você é uma referência na área técnica. E ter você aqui no podcast Pausa na Programação é uma honra de verdade. Muito obrigada. Imagina, eu agradeço o convite. A gente sempre que tem essas oportunidades para falar um pouco para um público, né, e falar um pouco sobre tecnologia, sobre tendências de mercado e também um pouco sobre a história, né, já que você começou comentando sobre isso, é sempre um prazer enorme. Muito obrigado pelo convite, Rosane. Gustavo, você começou como analista de suporte? Assim, quando a gente pensa a carreira, né, o começo ele parece, analista de suporte parece ser um começo bonito, né? Mas na verdade, quando eu penso minha trajetória profissional, começou bastante cedo. Eu comecei como office boy, efetivamente, né? Em Porto Alegre. Então, a vida de office boy, na verdade, é conhecer muito seguranças de banco, né? Que deixa você entrar depois do horário. Naquela época, imagina, o banco fechava 4 horas. Se você não tivesse... E não tinha Pix, né? Não tinha Pix. Pagar tudo tinha que ser na boca do caixa. Não tinha essa história de poder fazer pagamento pela internet, enfim. Então, isso aí já vão alguns anos. E a minha mãe, de uma certa forma, que tem uma influência bastante grande, né, na minha formação, ela sempre viu que eu tinha uma tendência muito forte para essa área de tecnologia. Então, ela sempre conta uma história que quando eu tinha 4 anos de idade, eu ficava mexendo no porteiro eletrônico, né? Desmontava, montava. E aí teve um dia que foi um técnico lá, ele olhou e disse: caramba, tu tem que colocar esse guri aí, né? Agora entregando minhas origens de Porto Alegre, tem que entregar esse guri para uma área de tecnologia a qualquer hora. Então, técnica eletrônica, né? E a minha carreira em tecnologia começou com técnica eletrônica. Então, comecei consertando no-breaks, estabilizadores, esse tipo de coisa. Então, fazendo os estágios. E aí surgiu a oportunidade de fazer estágio em uma empresa parceira da Microsoft. Isso há alguns anos atrás, mais de 20 anos atrás, né? E quando eu entrei, o objetivo era consertar computadores, né? Então, naquela época, as redes ainda eram Novell. Isso aí foi por volta aí de 96, por aí, mais ou menos. E surgiu, então, a possibilidade, né, como estagiário, terminei o curso técnico, né, e comecei a fazer certificações Microsoft, porque também era um centro de treinamentos Microsoft. Então, a primeira certificação que eu fiz foi de Windows 95,
Que, por sinal, ontem até o Bill Gates estava comemorando que fazem 28 anos do lançamento no Windows 95, né? Então, interessante a gente ver como o tempo passa. Minha certificação primeira foi essa, e aí em seguida eu fui, né, fazendo, acho que eram 6 certificações necessárias para atingir, né, a certificação principal, que era o MCSE, né? Então, depois disso, você poderia trabalhar com suporte de ambientes, e obviamente que todo o conhecimento que foi compartilhado. Essa empresa que eu trabalhei era uma empresa muito interessante. Eu tenho amigos até hoje, né, que a gente mantém contato frequente daquela época, porque foi praticamente uma escola. Todo mundo se ajudava muito, trocava muita informação. Eu lembro que em dados momentos, às vezes, tinha alguém que, sei lá, imagina, não tinha internet nessa época do jeito que a gente vê hoje, né? Não tinha celular, não tinha nada disso. Mas, de repente, alguém estava num cliente, acontecia um problema, assim, muito monstruoso. O pessoal começava a ligar, e aí ligava um, ligava para outro, tu já viu isso e tal, e o pessoal ia se ajudando nessa rede de ligação até que conseguisse resolver o problema. Então, comecei como analista de suporte, mas tem um pedacinho um pouquinho anterior aí que não aparece no LinkedIn, né? Ah, então. Conta pra gente isso aí. Eu tô gostando dessa história. Continua. Não, então, e eu acho que o que a gente vê nessa época, eu até acho que tem uma certa sorte, porque eu comecei a atender cliente muito cedo. Então, com 16 anos eu fui ser estagiário nessa empresa, nessa consultoria Microsoft, nessa empresa parceira Microsoft. E quando comecei a ir atender clientes, eu me lembro, assim, eu tinha um chefe que ele era bem rigoroso, digamos assim, né? Acho até que para os padrões de hoje seria até meio politicamente incorreto algumas coisas que aconteciam. E aí eu nunca vou esquecer a primeira vez que eu fui atender um cliente e eu fui instalar um modem para conectar o link de internet, né? Era um link de internet, imagina, de 32K. Nossa. Que a gente estava falando, né? Hoje isso acho que não dá nem para fazer nada, né? Então eu tava lá instalando e aí eu falei, tava com o meu chefe na linha, eu falei assim... Mas então, ó, deixa eu só fazer um parênteses. Olha a câmera que tá do seu lado. Polaroid, né? Olha isso aqui. Não, quando eu vi o Atari aqui, eu disse, caramba, será que dá pra gente, né, brincar um pouquinho? Pois é. Então... Não, e não é só caixa. Tem o disco dentro. Efetivamente, que legal. Não, eu não cheguei a pegar essa época desses discos aí. O meu já eram de 3 1/4, né? Esses discos de 5 não foi da minha época. Acho que nem é 5, é 6 e alguma coisa, né? Gente da área técnica, né, pessoal? Olha só, vamos lá. Não, agora eu fiquei curioso, né? Esse aqui era os maiores. Eu vi, mas eu não trabalhei com isso aqui, não. Acho que deve estar escrito no disco. E aqui tá escrito, sabe o quê? Código-fonte. Código-fonte, deve ser o Windows. Não, né? Não. Mas código-fonte, gente. Pois é, que não diz o tamanho do disco, mas tudo bem. Né? A gente acredita no que está escrito aqui. Mas, então, o que eu estava comentando? A gente, quando ia visitar cliente, era até uma coisa meio tensa, porque eu fui fazer essa instalação desse modem, e aí eu liguei, né? O meu chefe estava na linha, e eu falei assim, então, a gente está com um problema aqui de sinal. Ele respondeu assim para mim, problema? Você falou problema na frente do cliente? Você nunca fala problema na frente do cliente. Eu digo, nossa... Né? Assim, fiquei naquela época, né? Aceitei, né? E beleza, né? Tentei ali medir todas as palavras que poderia. Então, estamos com uma situação, né? Não podia falar a palavra problema. Então, Tá parecendo um filme isso daí, né? Pois é. Mas eu acho, assim, interessante porque o que a gente vai aprendendo nessa assim, muito cedo, né? É como trabalhar o dia a dia dentro de um cliente, como a gente consegue... algumas vezes trazer ideias, como que a gente consegue convencer, porque quando tu tá na área técnica, tu tá lidando com pessoas que muitas vezes não são os executivos top que tomam as decisões, mas eles são grandes influenciadores. Então, saber conversar com o cliente, saber apresentar as ideias, como explicar como está acontecendo uma determinada situação, isso é algo super importante. E existem sempre, né, clientes mais difíceis, então... se a gente realmente vai falar lá, poxa, problema, né? Acho que pode acontecer de, sei lá, atrapalhar um determinado contrato ou mesmo aquele projeto que a gente está trabalhando. Então, essa ideia, sabe que foi interessante porque antes de realmente me tornar um analista de suporte, eu trabalhei, primeiro falei, né, comecei consertando computadores,
Depois, essa época, imaginando, 96, 97, a internet era uma coisa mais de universidade do que de empresas. Mas a gente teve o primeiro link de internet que eu ajudei a instalar, né, via Embratel, lá nessa empresa que eu trabalhava. E eles começaram a vender pedaços desse link para outros clientes para conseguir facilitar vários projetos, implantação de e-mail, esse tipo de tecnologia que na época, sei lá, até existia e-mail interno, mas não existia essa possibilidade de trocar e-mails, ainda mais em empresas de pequenos e médio porte. O que me chama muita atenção, né, essa questão de conseguir atender clientes hoje, conseguir trocar, né, com eles, é a experiência que a gente vai criando, porque saber trabalhar, eu sempre digo, né, que são seres humanos com os quais a gente trabalha no dia a dia, que são seres humanos que nem nós, que têm, enfim, objetivos, porque as pessoas às vezes esquecem um pouco isso, né? Então, dentro da área de tecnologia, especialmente, onde existe uma questão crítica muito grande, né, de conseguir entregar soluções, né, que possam fazer sentido, essa experiência que eu tive, né, nesse início da carreira foi muito interessante. Então, acho que a analista de suporte foi uma experiência bacana e me ajudou também a definir aqui a minha estratégia de carreira, tanto na faculdade, para onde eu queria ir. Então, conta pra gente, aproveita já que a gente está nesse caminho, conta um pouco pra gente sobre a sua trajetória. Bom, do ponto de vista então eu trabalhei em Porto Alegre até 2003, né? Então fiquei acho que 8 anos nessa empresa, nessa consultoria Microsoft. E aí eu vim para São Paulo em 2003. Para mim foi uma mudança de vida um pouco interessante, porque eu estava, na verdade, na ciência da computação naquela época e eu gostava muito, né? Tenho que admitir que era muito divertido, mas aí tiveram alguns incentivos para vir para São Paulo. Então eu tranquei a faculdade e vim para São Paulo, né? Já trabalhava na área de tecnologia. E nessa época, e na verdade, isso é uma coisa que é muito bacana na tecnologia, tu não precisa ter uma formação acadêmica para poder trabalhar na área, né? Isso tem gente que gosta, gente que desgosta, mas a verdade é essa, né? Você conhecendo, tendo uma série de habilidades, isso permite que você consiga encontrar uma série de oportunidades. E eu já tinha, acho que, realizado aí muitas certificações. Então, essas 6 primeiras que eu comentei, né? Desde o Windows 95, Windows NT4, aí depois saiu o Windows 2000, Windows 2013. Então, isso foi criando uma certa bagagem, essa experiência de atender clientes, algo super importante também. E vim para São Paulo, né? Então, aqui eu trabalhei em 2 consultorias, né? Na verdade, na primeira, eu fiquei 1 ano numa consultoria que atendia especificamente um cliente, né? Depois eu fui para uma outra consultoria onde eu tive a oportunidade de atender grandes clientes aqui em São Paulo. E na sequência fui trabalhar numa área de segurança da informação. Então fiz um pivot na minha carreira naquele momento, né? Eu sempre com tecnologias Microsoft, sempre buscando ser um especialista dentro da minha área. E de repente tive a oportunidade de ir trabalhar com segurança da informação, né? Numa empresa também que era especializada nisso. Então fiquei, acho que 4 anos, mais ou menos, nessa área de segurança, 3, 4 anos. Foi muito legal, porque eu tive a oportunidade de fazer algumas certificações também importantes, né, de o CISSP, né, o CISP, que é uma certificação bastante reconhecida, né, que permite a gente se tornar um estrategista bastante reconhecido, né, como segurança da informação. E aí depois eu voltei para a Microsoft, né, eu tive a oportunidade de ir para a Dell nessa época. Eu fui justamente contratado por toda a minha experiência, toda a minha bagagem Microsoft até aquele momento. E eu acho que foi a primeira experiência de desenvolvimento de software que eu tive mais full-time, porque eu tive que desenvolver software para sobreviver, né? Eu trabalhei na Dell IT, né? Não era na área de vendas nem nada assim. Voltei para Porto Alegre nessa época, estava em São Paulo, fui para Porto Alegre, foi 2009. E aí tive a oportunidade de desenvolver um pouco de software, porque dentro da Dell, um ambiente gigantesco, a gente não conseguia mover sem conseguir automatizar alguns processos. E muitas vezes a gente tinha que desenvolver soluções para suportar o ambiente interno mesmo. E acho que nem existia, né, essas coisas. O que? De automação? Não, eram ferramentas bem mais, vamos colocar assim, rudimentares que a gente, né?
Ali, se você não Gente, soubesse... como ele é um lorde, gente. Rudimentares. Mas quando a gente pensa, né, nesse tempo, assim, de saber desenvolver código, mesmo que não fosse assim, eu não desenvolvi soluções para usuários finais, né? Eu desenvolvia soluções para usuários internos da própria Dell. Mas isso ajudava demais, né? Facilitava demais a vida das pessoas no dia a dia. Então, era um conhecimento fundamental e consegui, enfim, acho que tem uma certa facilitação justamente por esse conhecimento. E também por volta de 2010, então eu terminei a faculdade um pouco tarde, né? Porque justamente eu larguei a ciência da computação lá em 2003, né? Daí, fiquei uns 2 anos ali, o que eu vou fazer? 2 anos sem saber o que eu ia fazer? Beleza, vou fazer administração, porque era um caminho rápido, já tinha um conhecimento técnico, né? Talvez não um conhecimento de ciência da computação que eu gostava muito, até hoje eu estudo alguns conceitos, né, da ciência da computação, mas eu terminei a administração, fui para Porto Alegre e eu tinha aquela coisa de, poxa, eu queria muito conhecer a área acadêmica, né? Então eu tava com aquela coisa, eu já tinha participado de algumas palestras de mestrado profissional, né? Enfim, tipo, por exemplo, o FGV promove de tempos em tempos, né, a apresentação do mestrado profissional, já tinha estudado bastante a respeito. E aí fui começar a preparação, né, para entrar no mestrado. E aí surgiu a oportunidade de ir para a Universidade Federal do Rio Grande do Sul, onde eu fiz, tinha uma prova de nivelamento que é necessário fazer. Depois tem provas específicas, né? Então consegui passar nessas duas e passei na entrevista. Eu disse, caramba, né? Olha só que oportunidade. Então, só que ir para o mestrado, eu sempre lembro de uma palestra que eu assisti que uma das pessoas falava assim, quando você vai para a área acadêmica, você vai se preparar para atravessar uma ponte, né? Você atravessa uma ponte. E o que é interessante é que você tem que reaprender a ler, porque é muito diferente. Assim, quando você pega um artigo científico para ler, hoje para mim assim não tem, para mim é como se fosse ler um livro normal. Mas eu me lembro dos primeiros artigos que eu fui ler, é algo assim muito denso, né? Tu reaprende a ler, o teu cérebro precisa, né, aprender novas habilidades para que aquilo realmente comece a fazer sentido. E também reaprende a escrever. Olha. Porque, assim, essa escrita com citação o tempo todo, conseguir fazer um texto fluido não é fácil, né? Agora a gente está com o ChatGPT escrevendo tudo. Inclusive, agora nos artigos, eu sou revisor de artigo, né? Então, agora eu estou vendo que as novas submissões já vêm no final uma declaração se a pessoa usou ou não alguma ferramenta de inteligência artificial generativa para ajudar a escrever. Mas realmente foi uma trajetória muito interessante. Assim, os primeiros 2 anos de mestrado foram muito difíceis, né? Mas eu consegui terminar. Então, esse foi o grande mérito. E depois eu fui para o doutorado, e o doutorado foi uma coisa que eu não tinha planejado fazer, né? O mestrado eu queria muito, né? Eu estava me preparando, eu fui atrás. Agora, o doutorado foi uma certa oportunidade, porque o meu orientador acho que gostou tanto, né, de tudo que a gente trabalhar. Será, né? Bom, eu acho que ele gostou, né? Óbvio que ele gostou. E aí disse, não, porque você pode até expandir o seu trabalho e etc. E eu, beleza, né, vamos encarar o desafio. Então, esse foi o momento da minha carreira que eu saí do mercado corporativo. Eu também estava um pouco, tenho que admitir, eu estava um pouco cansado, né? Eu estava já há 5 anos na Dell, já vinha de um período aí constante, né? Sai de uma empresa, entra em outra, e aquela questão de politicagem interna, né? Apesar de serem empresas fantásticas, eu tenho amigos também, né? Aliás, todas as minhas experiências a gente sempre vai trazendo amigos junto, né? Então vai agregando. Mas na Dell especificamente tem pessoas que eu encontro até hoje também, casamento, a gente marca churrasco, sempre estou em Porto Alegre, então isso é bacana. Mas eu estava cansado, né? Eu tenho que admitir que o mercado tinha me dado uma cansada e eu vi a oportunidade de no mestrado, no doutorado, no caso, fazer 1 ou 2 anos de dedicação. Eu tinha planejado ficar 1 ano, né, somente dedicado ao doutorado. Acabei ficando 2, e aí no final do 2º ano eu cheguei à conclusão de que, beleza, eu quero voltar para o mercado, e aí surgiu a oportunidade de ir para a Microsoft. Então, desde então estou lá. E terminei meu doutorado. Esse foi um pouco mais difícil, né? Trabalhando na Microsoft, fazendo doutorado. Eu tenho alguns amigos, né, na Microsoft que fizeram a mesma... Ou seja, até começaram o doutorado durante a Microsoft e estão terminando agora, né?
é um desafio. A gente precisa ter uma disciplina muito grande para conseguir produzir, para conseguir ler, para conseguir, enfim, estar realmente dentro desse mundo acadêmico, porque é outra, assim, é um outro universo comparado com aquilo que a gente pensa no dia a dia das empresas. Então, foi uma experiência bacana. Eu até diria assim, eu acho que hoje abre essa oportunidade, né, de dar aulas, de conseguir participar de alguns fóruns. Eu acho até que eu posso aproveitar mais. Eu estava até fazendo uma reflexão esses dias, né? A gente acabou de virar o ano fiscal da Microsoft. Eu sempre digo que desde que eu estou na Microsoft eu comemoro 2 anos novos, né? O primeiro ano calendário, né, onde acontece lá a celebração com champanhe, mas no final do ano fiscal, que é no final de junho, início de julho, a gente também estoura champanhe, né? Faz festa, então é muito interessante. E aí faz também cria novos objetivos, né? Novos desafios. Um deles é tentar aproveitar melhor, né? Toda essa bagagem que eu trouxe, que acabei construindo aí na área acadêmica, porque conseguir juntar um pouco, né, a academia com aquilo que a gente faz no nosso dia a dia, eu acho que é um desafio importante. E também, Gustavo, a gente tem hoje uma educação que nem sempre está acompanhando o que vem acontecendo no mundo corporativo, né? Uhum. Então, ter você hoje você está dando aula, né? Ter você hoje produzindo, dando aula, e no meio corporativo você aproxima tanto isso que os seus alunos são sortudos. Sabe que eu comecei a dar aula de verdade esse ano. Eu fiquei algum tempo meio que resistindo, né? Porque eu pensava, poxa vida, e é realmente um terceiro turno, né? Então eu resisti um pouco a dar aula. Eu tinha recebido alguns convites e aí dessa última eu disse, beleza, deixa eu aceitar esse desafio. E é muito legal mesmo, né? Ou seja, eu trago, às vezes eu estou participando de algumas negociações onde eu trago exemplos reais daquilo que a gente está fazendo, né? Logicamente, removendo todos os dados, né, que possam estar misturados ali, mas eu consigo levar exemplos reais daquilo que a gente está vendo no dia a dia. Então, isso ajuda muito, né, a contextualizar. E das turmas, em geral, os alunos eles querem, né, esse tipo de desafio. Eles querem algo que seja um pouco mais prático, né, que possam identificar, poxa, isso aqui eu posso usar no meu dia a dia. Então, é bacana. Realmente, essa junção, quando a gente tenta trazer realmente os problemas reais. Eu acho que no Brasil, infelizmente, a nossa área acadêmica... Lógico que tem áreas de pesquisas diferentes, né? Por exemplo, tu vai para uma área médica, o tipo de pesquisa é uma, vai para a área de negócios, é o tipo de pesquisa. Mas eu acho que na área de negócios, fora do Brasil, eles até estão um pouco mais conectados com o dia a dia das empresas. Aqui a gente ainda está, às vezes, discutindo alguns conceitos que parece que não estão conectados com o dia a dia das empresas, mas isso faz parte, né? Essa geração, essa criação de conhecimento é um processo, é algo que a gente precisa, algumas vezes, refletir muito, né, no tipo de pesquisa que vai ser feita, porque se a gente ficar somente em pesquisas teóricas, e eu acho que esse foi uma das minhas grandes reflexões durante o doutorado, se ficar só na teoria, a gente acaba não conseguindo entregar algo que seja relevante para o mercado. Então, acho que essa conexão entre empresa e academia é muito importante. Eu acho que, como tudo a gente tem visto, olhar para diversidade, olhar para a inclusão, né? Se fosse tudo só prático, também não seria bom. Tudo só acadêmico também não é bom, né? Então, poder ter essa troca, eu acho que é o que enriquece o caminho, né? Uhum. Você está falando e eu estou muito com uma frase que você disse aqui, que é o que tem depois dessa ponte, né? Sim. Então, E você está atravessando a ponte, então... Sim. É muito interessante isso que você trouxe, né? Para a minha vida, já estou me inspirando aqui no Gustavo. O que tem depois dessa ponte, quando eu atravessar? Bom, eu posso dizer, o caminho que eu já percorri tem mais perguntas. Eu sempre digo assim, acho que a Microsoft, por ser uma empresa que também trabalha muito com gestão... pessoas pouco sabem, né? Mas a Microsoft tem uma área chamada Microsoft Research, que faz pesquisas e testes, e tem um conjunto de doutores, mestres e muitos estudantes de doutorado também que estão realizando pesquisas. Então, a Microsoft, de uma certa forma, acaba sendo um ambiente
onde se desenvolvem muitas ideias, onde se busca conectar conhecimentos avançados, e se incentiva muito o aprendizado. Então, eu até estava dando uma olhada, né? Agora a gente está, de novo, no início de ano fiscal, e a gente está lá com uma demanda de vamos apresentar mais coisas, vamos aprender mais, tem aqui learning, tem, enfim, esses recursos todos que a gente precisa aproveitar. Eu acho que as pessoas aproveitam mal os recursos de aprendizado que existem hoje em dia, né? Com certeza. A gente nunca teve acesso a tanta informação e tantas plataformas, tantos conteúdos como a gente tem no dia de hoje. E com informação rica, né? Mas o que as pessoas mais fazem, né? Não vou dizer, não quero generalizar, né? Mas se tu pensar na média da população, o pessoal fica na rede social o tempo todo lá, vendo, né? Exatamente, vendo dancinha, essas coisas. Eu acho que existe um momento que a gente precisa realmente se divertir, buscar, sei lá, ir assistir série, né? Fazer aquilo que... ir olhar a dancinha na internet, etc. Mas eu acho que a gente usa muito mal, né, esses recursos que a gente tem de tecnologia para acesso a essas informações. Então eu tento ser um pouco disciplinado, né? Sempre tem essa questão de que se você não fizer nada ao longo de 365 dias, você vai ter 0 de resultado. Vamos lá, se você ler uma página por dia, no mínimo tu vai ter lido um livro ao longo desses últimos 365 dias. Então é algo que vale a pena a gente às vezes pensar, poxa, quanto tempo você gasta para ler uma página? 5 minutos? Acho que é muito, né? Se você ler muito lentamente, ou se o livro for muito complicado, talvez leve 5 minutos para ler uma página, mas definitivamente não é algo que vai te onerar. Então eu acho que as pessoas, elas precisavam, e eu me penso muito também, eu gosto muito de ler biografias, né? Uma biografia que me chama muita atenção, não está escrito implicitamente, mas é uma conclusão que eu tirei, do Steve Jobs. Ele traz, ele relata um pouco daquele ambiente de inovação que ele vivia, né? Que eram as crianças que tinham um clube de eletrônica, e aí essa era a diversão, né? De ir lá fazer o clube de eletrônica. Então a gente entende um pouco, né? Vendo esse tipo de relato, porque o Vale do Silício é o que é, né? Porque realmente tinha um clube de eletrônica, as crianças, ao invés de soltar pipa, elas iam lá ligar resistor, sei lá, testar LED, né? Testar capacitor, testar circuito integrado. Então, esse tipo de oportunidade que a gente tem hoje de acessar essas informações, de ter, de explorar isso e aprender, eu acho que a gente tinha, né, que ter incentivos muito mais direcionados para que as pessoas pudessem concentrar e aproveitar, né? Mas enfim, é uma reflexão. Gente, como eu tô adorando essa conversa. Gustavo, conta pra gente, porque hoje você é uma pessoa que inspira. Mas quem são as pessoas que te inspiraram? Ou que te inspiram? Bom, eu leio muita biografia, né? Eu comentei, acho que a primeira biografia que eu li e me chamou muita atenção foi talvez não seja uma pessoa tão, né? Depende muito, mas acho que da área de negócios é uma pessoa muito inspiradora, que foi o Jack Welch, né? O Jack Definitivo, né? Um livro muito interessante, conta toda a história dele, de como que ele fez a carreira. Então, eu lembro, acho que esse foi o primeiro livro que eu li, deveria ter uns 17 anos, talvez, de biografia, assim, mais pesada. Me chamou muita atenção porque as pessoas, elas muitas vezes têm origens muito parecidas com... Ou seja, a origem das pessoas, elas são muito parecidas, né? A menos que, sei lá, você tenha nascido numa família já com posses, ou... as pessoas, elas começaram de maneira simples. Então, isso é uma coisa que me chama atenção, as biografias que a gente vê. Mas, assim, pensando pessoalmente, né? Uma inspiração para mim muito grande também foi a minha mãe. A minha mãe, ela se formou em Direito com 39 anos, com 3 filhos, né? Então, separada. Então, realmente foi aí um desafio enorme. E ela estudava até meia-noite, 1 da manhã, para conseguir terminar a faculdade. E depois disso, ela continuou estudando para concurso público. Até que ela conseguiu passar no concurso público. Até então, a gente tinha uma condição de vida bem, bem limitada, né? Eu trabalho desde cedo, né? Eu cuidei dos meus irmãos enfim, acho que quando tinha, sei lá, 7, 8 anos, eu já cuidava dos meus irmãos. E ajudava, sei lá, fazia pequenos trabalhos para tentar ganhar algum dinheiro, né? Nessa época também. Depois que ela conseguiu passar, né?
num concurso de nível superior foi algo que mudou bastante a nossa realidade de vida. Mas, assim, foi um trabalho muito difícil. Imagina, com 39 anos, tu terminar a faculdade e ainda estudar mais uns 2, 3 para conseguir passar no concurso público. E aí, realmente, quando ela passou no concurso público, foi até engraçado, porque eu ganhei um violão de presente. Eu tocava um violão bem simples, né? Eu tocava violão nessa época. E aí, poxa, eu sempre digo, né? Nessa época o pessoal, né, o bullying era forte. Então era até meio motivo de chacota meu violão, porque era realmente muito simples, né? Eu tocava na igreja. E aí eu ganhei um violão novo, né? Quando minha mãe passou, acho que o primeiro salário dela, ela foi lá e comprou um violão Que pra mim, linda. né? Então foi realmente algo que marcou bastante. E eu sempre me inspiro muito, né? Essa questão, às vezes, eu penso, poxa, às vezes a gente tá cansado, né? E eu penso, poxa, minha mãe, ela tinha 3 filhos para cuidar e ainda, né, estudava, né, até tarde da noite. Então, acho que dá para ler mais um pouquinho, né? Dá para estudar mais alguma coisa, dá para, enfim, fazer um stretch um pouco maior, né? Mesmo que os filhos, eu sei, hoje eu sei, né? Eu sou pai. Hoje eu sei o quanto os filhos, eles são uma fonte de inspiração, mas eles também ocupam o nosso tempo de uma maneira, né? Eles querem atenção, eles querem participar, eles querem que a gente brinque, eles querem, enfim. Então, realmente a gente precisa, né, modular bem, né, essa dedicação. Olha, Gustavo, isso que você trouxe é algo que muitas vezes as pessoas não valorizam, né? Uhum. Acabam se deixando levar pela velocidade das coisas e acabam deixando de lado esse lado mais humano, né? Então, eu queria te perguntar, hoje você tem uma equipe, né? Um time de arquitetos, digamos assim, né? Um time técnico. Time técnico. Um time técnico que é o Dream Team, né? Uhum. É o Dream Team. Uhum. E como é que você apoia ou incentiva esse time? Porque óbvio que são profissionais bem remunerados, mas muitas vezes só a remuneração não é o suficiente, né, para você formar um time, né? Como é que você engaja esse time? Eu acredito muito em algumas coisas. Quando a gente pensa na questão tem já pesquisas muito claras que falam o seguinte: pague direitos aos funcionários para que isso não seja um problema, para que eles realmente possam fazer o melhor que eles têm. Então, acho que você tira fora a questão do dinheiro, né? Tem gente que é mais preocupado, menos preocupado. Tem gente que está mais incomodado porque quer ser promovido ou menos incomodado. Então, depende muito da realidade do ponto de carreira de cada um. Mas eu acredito que uma gestão efetiva, ela tem que ter, no mínimo, 2 coisas, né? A primeira é estabelecer confiança com as pessoas, porque são todos seres humanos, então é difícil trabalhar com quem a gente não confia. Então, tanto eles confiarem em mim, quanto eu confiar neles é algo, e eles confiarem entre si também, para que saibam que podem contar, então realizarem alguns projetos juntos, ter alguns objetivos em conjunto, a gente discutir objetivos, são questões muito importantes. Mas a motivação, eu diria que eu, por exemplo, me motivo muito por ver soluções, por criar realidades novas, por conseguir entregar aquilo com um nível de excelência, né? Essa é a minha motivação. Quando a gente vê, por exemplo, uma solução que nasceu e a gente conseguiu ajudar o cliente ou o parceiro a entregar aquilo para o mercado, e isso é algo que me emociona, né? Porque a gente está ali criando uma nova realidade. Você é apaixonado, né, Gustavo? Você é apaixonado pelo que faz, pô. E eu tento passar bastante dessa visão para eles também, né? Ou seja, o que pode ser divertido no dia a dia. Sempre digo, poxa, a gente precisa fazer tudo isso e no final a gente tem que se divertir um pouco, né? Porque senão o trabalho se torna realmente monótono, né? Ou, sei lá, mesmo pessoas bem pagas eventualmente podem ficar desmotivadas por causa disso, né? Sim. Então, acho que é um privilégio. Eu sempre reconheço muito o privilégio que a gente tem de trabalhar numa empresa como a Microsoft, ao mesmo tempo que a gente precisa atingir objetivos e todos eles têm. Então, acho que conseguir discutir isso, manter a comunicação constante, né? Então, reuniões de tempos em tempos, entender no one-on-one o que está acontecendo, né, no dia a dia da pessoa, saber, por exemplo, outro dia eu estava conversando com um dos meus diretos, ele está com um filho doente, né, de 7 meses. Então, é o primeiro resfriado do filho dele, né, de 7 meses. Ele está a semana toda, né, dormindo mal,
né, atrapalhado, enfim, então dá para entender, mas ao mesmo tempo ele de repente aparece com ideias ali, poxa, precisamos fazer isso. Então, por quê? Porque é uma dimensão, né, a gente não consegue separar essa coisa, dizia, vamos deixar, né, antigamente se falava isso, né, você chega na sua casa, você deixa o trabalho ali na porta e entra para sua casa uma pessoa. E aí, quando você chega no trabalho, você deixa ali os seus problemas pessoais na porta e agora você é o trabalhador. Eu não sei se você já deve ter ouvido isso alguma vez, Rosane, mas eu ouvi algumas vezes isso no passado, né? Gustavo, quando a gente começou o Pausa na Programação, um dos motivos era porque quando a gente estava trabalhando, beleza, tal. Quando a gente saía do trabalho, a gente fazia o quê? Falava sobre trabalho. Sim, exatamente. Então, o trabalho, eu acredito que é algo que é, assim, parte da essência das pessoas. A gente tá... Acho que a gente teve uma ressignificação muito grande do trabalho antes da pandemia, mas acho que a pandemia ainda deu uma acelerada nisso, porque todo mundo foi trabalhar em casa, então... até o pessoal fazia piada, deixa eu dar uma volta até a cozinha e voltar aqui, né? Mas a gente tinha realmente esse momento um pouco mais duro ali da pandemia. Mas eu acho que essa separação de trabalho e de dia a dia e do pessoal, ela não acontece. Então, quando tu consegue, por exemplo, permitir que um pai que está preocupado, né, com as coisas do trabalho, que está preocupado ali com questões que ele precisa resolver, mas também está preocupado que o filho está doente, e ele possa fazer, por exemplo, uma reunião com o filho no colo para poder cuidar, para poder, enfim, tá uma atenção um pouco mais clara. Isso é algo que é fantástico, né? Ou seja, acho que a pessoa está conseguindo se motivar e tendo o propósito dela atendido também. Então, porque no fim do dia a gente sempre cuida, né? Agora que eu sou pai, né? Eu tenho um filho de 4 anos, a gente entende, eu entendo muito melhor, né? O quão importante, né? Essa conexão com a família e também conseguir cuidar das pessoas, porque sei lá, se meu filho quebrou a perna semana passada, né? Olha só que loucura, né? Brincando numa cama elástica. E de repente, poxa, tava tudo bem. Ele tá bem? Ele tá bem, criança é uma coisa impressionante, ainda mais na cidade. Ele já se adaptou, ele consegue se movimentar na casa, Rosane, com a perna quebrada. Ele encontrou uma maneira lá de se movimentar e aí ele, enfim, tá se arrastando para lá e para cá. Eu acho sensacional. Né? Ele vai assim, né, fazendo um movimentinho direitinho para conseguir ele precisa, quero ir até onde? Até o quarto da mamãe, e aí ele vai indo até lá. Então, isso é realmente muito interessante. Que ele esteja bem logo. Já vai tirar. Isso aí, que bom que crianças elas são rápidas nesse tipo de incidente, né? Mas o que eu acho super importante é, se você tá com o filho com a perna quebrada, chorando, não tem a menor condição de conseguir pensar no trabalho, né? Tem que resolver aquela questão. E eu lembro que quando aconteceu isso na semana passada, a gente passou um dia no hospital, eu atendi até algumas ligações, mas depois que ele parou de chorar, depois que a gente já sabia o que era, qual era o procedimento, então realmente a gente consegue, né? E aí depois tu volta para o teu dia a dia de trabalho. Então, acho que a motivação ela passa muito por isso, né? A gente tá integralmente como seres humanos tentando atingir os nossos objetivos de vida, sejam eles relacionados às questões pessoais, sejam elas relacionadas às questões de trabalho. Ufa! Eu acho que assim, não tem uma fórmula, eu acho que não tem uma resposta certa para isso, mas eu penso muito, né, na questão de conexões, né, humanas para que as coisas possam acontecer. O Gustavo, ele lidera a área de SVs. Américas. Agora é Américas. Né? Áreas de soluções globais para parceiros. Conta um pouquinho para a gente, antes da gente encerrar, sobre essa posição. O que eu acho bacana hoje em dia, né, com essa junção de Américas, é que antes a gente eu já trabalhava regionalmente aqui na América Latina, então conseguia atender mais, além do Brasil, outros países. O Brasil é o maior país da América Latina, em termos financeiros, em termos de receita e também de oportunidades, né? Mas a gente sempre trabalhei bastante com o México, com a Colômbia, enfim, com a Argentina. Agora com os Estados Unidos é uma outra brincadeira, digamos assim... É uma brincadeira de adulto, digamos assim, né? Se a gente... Vamos colocar, né? Porque os números, eles mudam muito, né? Antes a gente saiu de um cenário onde a gente, sei lá, tinha
uma participação de 1 dígito para 2 dígitos de uma hora para outra, assim, mas multiplicando isso aí por 20 praticamente, né? Então foi uma mudança muito importante. Está sendo um aprendizado muito bacana. Eu acho que a gente tem, nesse momento, né, com todas essas inteligências artificiais generativas que surgiram na verdade, todas essas soluções, o que aconteceu, Rosane, é que a gente está acelerando demais entregas de projeto, entregas de solução. Antes, coisas que levavam, sei lá, meses para acontecer, agora em questões de semanas. Acontecem em questões de dias. Às vezes, para colocar um protótipo no ar, em 2 dias eu já vi acontecendo, né? Protótipos até bastante avançados e colocar uma solução em produção em 1 mês. Então, isso tudo por quê? Porque tem muitas ferramentas que estão facilitando e acelerando esses processos. E cuidar dessas áreas de soluções, parceiros de soluções, principalmente ICVs, é uma oportunidade assim, de ver todo tipo de cenário de ambiente de desenvolvimento, ambientes onde está se testando novidades ou tentando se desenvolver novidades que possam transformar o mercado, porque para mim a tecnologia, isso vem um pouco da minha formação também, ela é algo que pode transformar realidades. Quantos empregos, né? Muitas vezes as pessoas falam dos empregos que a gente vai perder com inteligência artificial, mas, por exemplo, quando se criou as redes sociais, alguém imaginou que poderia existir um youtuber? Será que alguém imaginou a questão dos podcasts? Podcaster. Um podcaster, né? Ninguém imaginava, né? Que isso tudo, as pessoas, a criatividade do ser humano permitiu que utilizasse essa plataforma para essa forma e, de repente, a gente criou toda uma oportunidade aqui de desenvolvimento de novos empregos, né? Geração de valor. Isso é algo que essas áreas de tecnologia nos trazem bastante, né? Conseguir ver essa criação de realidades, né? Aplicando inteligência artificial para criar novas realidades e criar novos valores. Então, muitas vezes quando se fala, né, existe uma visão muito de abundância, né? Eu sou uma pessoa que tem a tendência de olhar as oportunidades e a abundância, e tem pessoas que olham, não, olha os riscos que isso está trazendo, isso não pode ser assim. Muitas coisas às vezes começam até mal, né? Às vezes, sei lá, de repente tu cria uma tecnologia que pode não começar bem. Mas eventualmente tudo vai se ajustando, né? As coisas vão indo no caminho. Então, falando um pouco, né, dessa área de ICVs, principalmente americana, né? A gente vê como a escala é muito grande lá. Existe uma crença muito forte de que tudo é possível ser feito, né? Eu acho que isso é uma cultura dos americanos. Então, a gente simplesmente vê alguém que tem uma ideia e começa a desenvolver uma solução, um protótipo, e de repente aquilo vira um produto. E está no mercado, e enfim, já começa a transacionar e tem clientes utilizando. Então, é isso, né? A gente realmente ter eu acho que essa é uma cultura que falta. O brasileiro é muito empreendedor por natureza e até por necessidade, né? Se a gente conseguir acreditar um pouco mais que a gente pode dar um próximo passo de vamos aplicar tecnologia nisso, né? E quando eu falo, acho que tem bastante gente que faz isso no Brasil, mas eu penso muito nos desenvolvedores, nos empreendedores menores, enfim, de repente que tem negócios bem menores, de repente aplicar um pouco de tecnologia, acreditar que é possível, a gente acha que pode mudar completamente a nossa realidade no país. É aquela frase, a NASA vem. Agora a NASA vem. A gente é criativo. Nossa, a gente vê cada coisa, né? Tem até uma série, acho que no UOL, que eles mostram lá, agora a NASA vem. Aí é sempre algum carro que alguém transformou em alguma coisa, né? Então, esse nível de criatividade é importante. Mas usar isso para o bem, né? Porque, sabe o que me deixa triste? O uso da tecnologia para tentar fraudar as pessoas ou roubar as pessoas. Isso brasileiro, não estou generalizando, evidentemente, mas quantos golpes eletrônicos não acontecem no Brasil? Então, poxa, se a pessoa tem capacidade de bolar o uso de tecnologia para criar uma fraude, a pessoa pode ter a mesma capacidade para usar essa tecnologia e criar algo que vai ser para o bem, que vai gerar um novo produto, que vai, enfim, de repente transformar a realidade de uma comunidade. Então, acho que é super importante, né, a gente pensar nas oportunidades e como a gente pode levar isso para o lado do bem mesmo. É isso aí. Gustavo, a gente está finalizando e eu queria te pedir, para a gente terminar, como é que é o seu momento pausa na programação, quando você recarrega a sua energia? Eu até estava comentando, né? Eu sempre fui muito a pessoa de sentar
ler um livro com um bom café, né? Agora eu dei uma cortadinha no café, né? Mas a minha pausa definitivamente é sentar agora com chimarrão, né? Ou com chá, né? Sem o café. E conseguir ler um pouco, né? Refletir um pouco sobre alguma coisa diferente. Às vezes eu saio de algumas reuniões, né? Um pouco mais agitadas. Para mim é importante sentar, né? Respirar e ler alguma coisa, né? Eu acho que isso ajuda a gente a leitura sempre nos transporta, né, para um outro local, para uma outra, então isso é importante para mim. Olha que coisa. Vários insights, né, pessoal? Trouxe aqui para vocês hoje Gustavo Zimmermann. Gustavo, obrigada demais por você ter vindo. Eu adorei conhecer você melhor e eu acho que a nossa audiência também. Tá bom. Muito obrigada. Obrigado, Rosane. Pessoal, a gente está terminando por aqui mais um Pausa na Programação. Obrigada. Tchau, tchau.